Opa, eu sou um humano aleatório e você tá nas bolas do Porunga. E hoje, por incrível que pareça, eu não vou fazer um vídeo xingando quem gosta do anime Dragon Ball Super, não vou falar de incoerências, não vou falar de nada disso. Hoje eu vou falar sobre, pra mim, que é uma das minhas transformações favoritas e um dos motivos de eu gostar de Dragon Ball tanto hoje em dia, que é o Super Saiyajin Deus e a lenda que tem em volta dele, né, com vários conceitos que ficam ocultos na obra, que não são muito explorados, ou muitas vezes até alguns que foram abandonados ao longo do caminho. E é isso que eu vou falar hoje. Eu vou falar hoje da lenda e do Super Saiyajin Deus no geral, entendeu? Eu vou falar tanto da transformação em si, quanto da própria lenda e de alguns outros aspectos aí do porquê que eu gosto tanto, entendeu? Dessa transformação. Então, é isso aí, vamos lá. Antes do vídeo começar, eu tenho que falar que ficou um puta de um barulho do ventilador de fundo, então eu peço humildemente aqui para que você não saia do vídeo e assista mesmo assim, porque eu fiz o vídeo com a bunda, né, então tem que arcar com isso aí, né, meu irmão? O primeiro ponto aqui vai ser os aspectos da transformação em si, né, que é, por exemplo, é notório isso que durante as outras transformações é sempre algo gradual, de tipo assim, o cara fica mais musculoso, cada vez mais agressivo, cada vez mais puxado pra raiva. E eu acho muito interessante que o Super Saiyajin Deus, ele é uma transformação que é mais forte do que todas as outras. Ela pula para um patamar diferente de poder. E isso vem muito da apresentação do Bills também, que ele vem um personagem misterioso, extremamente magro, extremamente, querendo ou não, calmo, né? E ele ainda assim é muito mais forte, no nível de poder que é, tipo assim, avassalador acima do Super Saiyajin 3, né? Tanto que ele mostra que derrotou com 2 golpes. E o Super Saiyajin Deus também segue a mesma linha de raciocínio. Tipo assim, ele é um personagem que tem uma aparência mais divina, entendeu? É um ar mais divino. Alguém que não precisa demonstrar seu poder na aparência, na intimidação. Alguém que já é naturalmente forte. E não precisa deixar claro isso, entendeu? Tanto que na aparência que ele é bem magro, né? Tanto que o Toriyama ele falou algumas vezes que ele quis dar meio que essa quebra no padrão. E também tem o, os olhos, né, dele, que tipo assim, os olhos bem mais arredondados. Raramente você vê os Super Saiyajin God com aquele olho mais sério, mais furioso, mais quadrado, né? Enfim, isso vem outro aspecto que é na calma dos usuários do Super Saiyajin God. Se você perceber, o Vegeta, por exemplo, o Vegeta já é alguém naturalmente sério. Só que durante as lutas, ou ele fica com muita raiva, ou ele fica muito confiante com aquele sorriso maligno e tal. Só que o Vegeta Super Saiyajin God, ele fica extremamente sério, extremamente calado durante as lutas, dá pra perceber isso. E outra coisa também é o Goku, que ele fica extremamente mais calmo, ele luta de uma maneira mais fluida, entendeu? Tipo, até com um sorriso assim, meio otimista. Meio que muda a personalidade. Isso aí é um aspecto que volta um pouco, entendeu? A personalidade do usuário muda, entendeu? E tem aquela habilidade meio que passiva do Bills que puxa muito mais a luta pro corpo a corpo, né? Pra troca de soco, de chute. Meio que não tem muita troca de explosões de ki. Isso é um aspecto que deixa as lutas muito mais fodas, principalmente na Batalha dos Deuses, onde a luta ela fica bem mais física, bem mais na porrada. E eu acho esse conceito muito interessante, com esse aspecto divino e tal. Eu acho muito pica mesmo, as lutas ficam, mano, isso beneficia muito as lutas, velho. Fora que tem toda essa coisa dele ser um deus, né? E tem aquela habilidade esquecida de autocura, né? Que é uma habilidade que faria muito sentido com o Super Saiyajin Deus, só que eles removeram, né? Quando o Goku ele é empalado pelo Bills e ele se regenera. Eu acredito que é pra balancear a obra, porque senão ia tirar muito da seriedade do momento, né? Sabendo que o Goku ia se curar o tempo todo, então acho que é por isso que eles tiraram. Só que ainda assim é um conceito esquecido, só que sim, eu ainda acho muito legal, né? Ainda assim. E tem o contraste que ele tem com o Super Saiyajin Blue, porque o que é o Super Saiyajin Deus de uma forma mais simples? É quando o Saiyajin consegue utilizar, né, o Ki divino, entendeu? Que é basicamente o jeito do Ki divino para você conseguir
né, para você meio que ter uma quebra de potencial e de limite do seu poder, para você entrar nesse mundo dos deuses aí e tal, né, Jiren, Goku, Hit, essas pessoas assim que tem, que eu acredito que usam sim o Ki divino também, que é a parte do treinamento com deuses, ou eu acredito que consegue assim com um treinamento bruto, ou de maneiras alternativas, desconhecidas, que é o caso do ritual do Super Saiyajin Deus, né? E esse contraste que eu citei agora do Super Saiyajin Blue, é que o Super Saiyajin Blue, ele acaba sendo, tipo, o Super Saiyajin Deus é como se fosse a forma base, né, do Ki divino. E o Super Saiyajin nada mais é que uma mistura do Super Saiyajin com, né, o Super Saiyajin Deus. Aí vira o Blue, que seria o Super Saiyajin 1, equivalente, né. É tipo o Blue Evolution, que na teoria seria o Daini Dankar, né, o grau 2 do Vegeta, com o Super Saiyajin Deus, que vira o Super Saiyajin Blue Evolution, enfim. E é um contraste muito bom, porque o Blue, por outro lado, é uma transformação que tem uma força bruta enorme, uma força de destruição, de combate extremamente alta e tem um custo muito grande de energia, né? No mangá, tudo bem que eles resolvem isso com full power, mas ainda assim é um contraste, né? Uma transformação que tem uma força bruta muito grande em comparação a outra que é uma transformação mais calma, que é exige uma luta mais controlada nos seus movimentos, né? Mais fluida. É algo mais divino de verdade. Eu acho muito triste que, né, outra incoerência, eu falei que eu não ia falar incoerências, mas enfim, que, porra, às vezes tem muitas coisas que não são exploradas. Por exemplo, o Super Saiyajin God, ele é muito utilizado no mangá ainda, isso é muito bom, né? Porque dá mais tempo de tela pra gente ver, só que eu acho que eles poderiam dar uma atenção um pouco maior quando ele aparece, tá ligado? Pra deixar claras as diferenças. Mas ainda assim é muito bom ver que ele aparece muito mais, né? Diferente no anime que ele é esquecido completamente. Mas enfim, vamos pro que interessa, que é no caso a... Há muito tempo existia um grupo de 6 Saiyajins, dentre eles, um deles que se chamava Yamoshi, né? E eles eram um grupo de Saiyajins que eram bons, que eram justos, tinham ideais bondosos, no caso. E, né, como todo mundo sabe, ao longo da história, todos os Saiyajins eram, principalmente antes do exército do Freeza chegar e dominar tudo, eles eram bárbaros, né? Eles eram uma espécie muito violenta, muito, sabe, descontrolada e muito maléfica, né? Aí esse grupo do Yamoshi resolveram se revoltar, porém não tinha como, porque, né, basicamente toda a população de Saiyajins é maligna, de certa forma. Então eles meio que ficaram encurralados e não tinham o que eles fazer, né? A não ser que todos os outros dessem energia pro Yamoshi para que ele se tornasse mais forte. Só que aí o Shenlong cita que foi de uma maneira acidental. E com esse processo surgiu o Super Saiyajin Deus, no Yamoshi. Basicamente, ele derrotou todos eles rapidamente, porém o ritual, quando você alcança pelo ritual, a transformação basicamente vai ter um tempo limite, porque você não está acostumado com esse poder divino, né? E acaba que você cede, né, a energia e tudo mais, e acaba que a transformação tem tempo limite por causa disso, né? Não é necessariamente o ritual. Mas aí ele foi derrotado e todos os outros foram mortos. Aí que entra algumas perguntas. Por exemplo, a lenda do Super Saiyajin, será que anula? Eu acho que não. Como assim a lenda do Super Saiyajin? Eu não acredito que o Yamoshi, o grupo deles, conseguiu se transformar em Super Saiyajins. Até porque se eles conseguissem, não precisaria do Deus Super Saiyajin. Um grupo de Saiyajins, de Super Saiyajins, com 6 Super Saiyajins, conseguiriam tranquilamente lidar com né, com um planeta inteiro de Osários, né? Mas tem que lembrar que um planeta inteiro de Saiyajins não é muito, né? Porque como você viu no filme do Broly, os Saiyajins eles não ocupam o planeta inteiro. Apesar de ter uma população ali grande e tal, eles não ocupam o planeta todo, o planeta Vegeta. É só uma parte, porque a população dele é relativamente pequena em comparação ao planeta. E se fosse tão grande assim também em relação ao planeta, né? Obviamente que ia existir
muito mais Saiyajins sobreviventes do ataque do Freeza, né? Mas enfim. Mesmo com nenhum deles sendo Super Saiyajins, eu acredito sim que o Deus Super Saiyajin do Yamoshi não se compara ao o poder bruto do Super Saiyajin Deus do Goku ou do Vegeta, por exemplo. Porém, por exemplo, se ele fosse trazido de volta à vida, eu não acho que ele teria um poder equiparável. Seria muito baixo em relação a isso, porém, talvez até menor do que o do Freeza, talvez. Porém, eu acredito que ainda assim seria muito forte, porque eu acredito que os Saiyajins naquela época deviam ter um poder baixíssimo, né? Porque, porra, é antes do Rei Cold chegar lá e impor respeito a todo mundo. Porém, ainda assim, um multiplicador do Super Saiyajin God, que não é revelado, né? Mas ainda assim se especula que é muito alto. Então acho que sim, o poder do Yamoshi era sim o suficiente para acabar com todo mundo do Ozaru, né? Ele só não conseguiu por causa do desgaste da energia e por limite de tempo. Porém, tem outro conceito que também foi descartado, que em algumas falas, em algumas citações dessa lenda, fala que o ritual, quem consegue o Super Saiyajin God pelo ritual, vira meio que uma reencarnação do Yamoshi quando tá transformado. Tanto que eu acho que até algumas falas que o Goku ele fala, tipo, nós, não sei o que, algo do tipo, não lembro direito. E fala também que é uma reencarnação, algumas citações aí da lenda. Só que isso foi um conceito completamente descartado. O que é uma pena, porque seria muito legal. E também porque tem aquele questionamento, né? Aquela teoria de, tipo, quem era aquele cara que apareceu no sonho do Bills? Isso seria talvez uma resposta, que quem apareceu foi Amoshi, porém ele lutou contra o Goku. Por quê? Porque seria mesmo que a mesma coisa. Seria uma reencarnação, entendeu? Do Yamoshi ao Goku e tudo mais. Essa parte da lenda em si do Yamoshi é muito interessante, porque você imagina que, porra, existe alguém com poder relativamente alto, né? Que conseguiu um Ki divino. Por mais que ele não seja tão forte assim, porque ter o Ki divino não significa poder, né? Se você for muito fraco, é tipo, sei lá, o Bardock Super Saiyajin. Eu não acho que o Bardock Super Saiyajin seria capaz de derrotar o Freeza, por incrível que pareça, porque o Bardock, querendo ou não, ele era muito fraco, mais fraco que o Dodoria. Se ele virar Super Saiyajin, o Super Saiyajin é basicamente um multiplicador. Não significa que ele ia ficar no mesmo nível do Goku, por exemplo, Super Saiyajin. Então, sim, eu acredito que ele perderia, assim, pro Freeza de qualquer maneira. Mas, enfim, mesmo assim, muito interessante o conceito de alguém lá atrás ter usado o Ki divino, entendeu? Pela primeira vez. Então, porra, os animes, né? O anime serviria pra isso. Por exemplo, os fillers. Os fillers poderiam explicar isso do anime, né? Mas como o anime é um cu, né? Não fizeram isso. Em vez disso, o anime próprio já é uma merda. O principal, né? A linha principal e os fillers são piores ainda. Mas enfim. E mais um detalhe é que, se você for reparar bem na aparência do Yamoshi, ele parece muito um... que tem um cabelo parecido com o Vegeta Super Saiyajin 4 ou o Vegeta Ultra Ego, só que com uma franja assim na frente. Então eu acho que, tipo assim, mais uma coisa que poderia muito bem ser explorada, entendeu? Se ele ser da linhagem do Vegeta ou algo do tipo e tal. Ou não também, porque não faria muito sentido, porque ele é um rebelde, né? E considerando que os Saiyajins a maioria são malignos, o Vegeta teria que ser de uma linhagem que seria dos malignos. Mas enfim, é algo que poderia ser explorado também, né? E pra finalizar o vídeo eu queria falar o porquê eu gosto tanto do Super Saiyajin God. Que, óbvio, pelos todos os aspectos, mais aspectos visuais assim, que é por causa que, porra, o cabelo dele, né, aquela cor lá é muito bonita, o Ki de fogo assim, é uma transformação que foge muito do padrão que vinha vindo antes e um pouco do que veio depois também, eu acho. E tipo assim, é aquilo que eu falei, a forma como ele luta, que é mais corpo a corpo, parece que, eu não sei se é só da minha cabeça, mas parece que dá mais uma atenção para as artes marciais de fato, entendeu? O fato dele lutar mais calmo, mais com uma fluidez maior, entendeu? Com os ataques mais diferenciados, usando pulso de ar, assim, tal. Tudo bem que o Instinto Superior faz isso também, de uma maneira mais, né, focada, mas ainda assim tem um pouco disso, entendeu? Tem um pouco de Instinto Superior no God, pelo menos eu acho, entendeu? E aí tem todos esses fatores de afetar a personalidade e tudo mais, no aspecto dele ficar mais divino, mais magro, né? Toda vez que você se transforma tem aquela aura azul lá que eu acho muito foda no início, tá ligado?
E tem muitas coisas assim. E também eu queria falar que, tipo assim, a Batalha dos Deuses foi meu primeiro contato que eu tive com Dragon Ball. Então é por isso que eu amo muito esse filme. E é um filme bom, vai. Não é ruim, tipo... Eu entendo quem odeia o Renascimento de Freeza, porque tem um roteiro muito ruim mesmo. Só que, tipo assim, a Batalha dos Deuses é sempre um filme que eu gostei pra caralho, tá ligado? Porque foi meu primeiro contato, justamente. Por incrível que pareça, foi meu pai que tava assistindo. Aí eu lá, todo criancinha, cheguei. Falei, papai, o que você tá assistindo? Aí eu falei, não sei, eu estou tentando transformar ele num deus aí, não sei lá das quantas, tô entendendo nada. E eu parei ali do lado dele pra assistir e simplesmente me apaixonei pelo bagulho, tá ligado? Foi exatamente isso que aconteceu, esse foi o meu primeiro contato que eu tive com a obra, entendeu? E essa transformação também é um dos fatores de eu gostar, porque tem uma carga muito sentimental nela, tá ligado? É uma carga até meio nostálgica, eu diria, assim. Porque, sei lá, é tipo aqueles vídeos lá, tipo, de Dark Fantasy, não sei o que você assiste e fica com uma nostalgia foda do caralho. É tipo isso que eu sinto quando eu olho pro Super Saiyajin God, porque além dos fatores que realmente são bons da transformação, você tem uma nostalgia muito grande, entendeu? Porque, porra, vai dizer que você não sente nostalgia quando você vê isso aí, só de ouvir essa musiquinha aqui, ó. E, porra, é isso, entendeu? Porra, eu lembro também, tipo, quando o Super Saiyajin God, só dele tá no Xenoverse 1, era tipo assim, você olhava aquilo e falava, caralho, que esse jogo tá atual, hein? Esse jogo tá atual, tem o Super Saiyajin God e hoje em dia não é nada, tá ligado? Mas eu tenho saudade dessa época, entendeu? Aí só vai vir uns fãs de 40 anos e vai falar, eu sou Nutella, não sei o que. Tomando cu, porra. Mas então é isso, né? Eu só queria... Acho que era um dos assuntos que eu ia falar. Se eu tiver mais alguma ideia, eu trago aqui pro canal, né? Porque a minha meta era fazer só 5 vídeos pra ver como seria, né? E de assuntos que eu realmente tinha vontade de falar. E meio que agora acabou, né? Que agora completou 5 vídeos e eu não sei mais do que eu vou falar. Então talvez demore se eu for postar outro vídeo. Não que você se importe, né? Mas foda-se. E é isso aí, não vou enrolar muito nessa... Mais do que eu já tô enrolando nessa finalização. Mas é isso, se você gostou, comenta alguma coisa. Eu gosto muito quando tem comentário, apesar de não ter nenhum, mas eu queria que tivesse. E é isso.